Vamos abrir novamente no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ler novamente do 1 ao 10. Mas hoje, pelo menos pela noite, iremos estar focando nos versículos 4 a 6. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 10, assim diz a palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar novamente, pedir a bênção do nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo de louvor, que o Senhor possa ter se agradado, Pai, daquilo que cantamos a Ti. Que aquilo, Deus, que saiu dos nossos lábios possa ser, de fato, um reflexo, Pai, do que está no nosso coração, um desejo de se humilhar, de contemplar, Deus, as Tuas maravilhas em nosso meio. Eu te peço agora, Pai, pelo tempo da meditação da palavra. Nós cremos, Deus, no poder das Escrituras. Nós cremos, Deus, que ela é a verdade e que o Senhor possa, Pai, de fato, nos nutrir com essa verdade. Nos dá força, Deus, e disposição para nos sujeitarmos a ela. Nos abençoa, Pai, nesse tempo agora, em nome de Jesus. Amém. Amados, dando continuidade naquilo que nós começamos pela manhã, a gente tem trabalhado justamente a temática da crise do casamento e com a perspectiva que a crise em si não é o fim, pelo menos não deveria ser. A crise, pelo menos, é um tempo que Deus nos dá para crescermos, amadurecermos, refletir sobre a nossa vida e assim ajustar o que for necessário conforme os padrões que o próprio Deus assim já estabeleceu. A gente estudou pela manhã, nos versículos iniciais, do 1 ao 3, que o problema ele não vem de fora, mas o problema vem de onde? De dentro, do nosso próprio coração. O problema ele é de dentro para fora. Aquilo que vem de fora, como as circunstâncias, simplesmente vai revelar o nosso coração, aonde de fato ele está alicerçado. E a gente percebeu que o nosso coração ele é corrupto, nosso coração ele é mau, ele é perverso. Ele, de fato, vai ter os seus desejos e, infelizmente, esse coração mau, ele vai querer se satisfazer nesses desejos. Nós temos um coração que não se satisfaz com facilidade, sempre a gente quer mais, sempre a gente quer alguma coisa, nunca a gente está contente com aquilo que Deus tem nos dado. Como também o nosso coração ele é egoísta, só pensamos em nós mesmos. Então, o ponto inicial para a gente trabalhar uma solução em relação à crise é olhar para o nosso próprio coração, fazer uma autoanálise e perceber aonde de fato está o erro. Hoje, do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos começar a explanar um pouco a respeito da solução. Se o problema está no nosso coração, a gente já identificou aonde está o problema.
A partir daí a gente pode começar a trabalhar as soluções. Mas, e mediante uma perspectiva de solução, a gente tem duas opções. E não existe mais nenhuma outra opção. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Ou você se sujeita à vontade de Deus e faz o que Deus quer, ou você faz a vontade do seu próprio coração corrupto, que vai agradar o próprio Satanás. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você vai estar fazendo a vontade do mundo, a vontade de Satanás. A pergunta inicial é: qual você vai escolher? Qual você tem escolhido? É como eu geralmente costumo falar, aparentemente a pergunta ela é simples e direta e a resposta é mais simples ainda. Quem quer fazer a vontade de Satanás aqui? Espero que você não queira. Porém, as nossas práticas muitas vezes revelam que a gente quer fazer a vontade de Satanás. A gente diz, a gente canta, a gente se detém nas escrituras, sabemos qual é o caminho certo, sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita. Deus não erra, Deus não falha, Ele dá um caminho. Mesmo sabendo disso, o nosso coração ele é tão mau, e mesmo sendo redimidos pelo próprio Cristo, o nosso coração ainda ele é tão mau, que as nossas escolhas diárias é buscar fazer a vontade da carne dos pensamentos. É ser influenciado pela vontade do mundo, é ser influenciado pela vontade de Satanás. O versículo 4 até o versículo 6, a gente vai começar a abordar aqui um lado dessa solução, o lado negativo, fazendo a vontade de Satanás. Os padrões mundanos da resolução dos problemas. Ou você pega o padrão de Deus, ou você pega o padrão do mundo. É interessante que Tiago aqui, ele inicia, nos versículos iniciais, o versículo 4, trazendo a ideia de uma infidelidade espiritual. Isso aqui é muito interessante. Ele começa com a seguinte palavra: infiéis. Essa palavra de infidelidade, ela traz um sentido de um relacionamento conjugal. Deus nos trata como se estivéssemos tendo um relacionamento de um casamento com Ele. Não é à toa que nós somos a noiva de Cristo e o Senhor Jesus Cristo, Ele é o noivo. E um dia teremos esse encontro onde haverá o casamento. Nós estamos nos preparando, nos adornando para ter esse encontro glorioso com o Senhor, que é o casamento. E a noiva precisa chegar lá sem defeito, sem mácula, sem ruga, sem impureza. O que Tiago faz aqui é: o coração de vocês ele é tão perverso que vocês estão vivendo um adultério espiritual. O coração de vocês é tão mau que mesmo vocês tendo um relacionamento com Deus, vocês estão optando por trair Deus e buscar ter um relacionamento com Satanás. Meus amados, isso aqui é muito sério. Você que é casado, você sabe muito bem o peso negativo de uma infidelidade. A gente nem sonha de isso acontecer no nosso casamento. Isso só em pensar já traz um embrulho, já traz uma dor, já traz uma espécie de revolta. Porque, de fato, a infidelidade causa isso, ela destrói o casamento. Ela vai minar alguns pontos principais do casamento. Agora imagine um casamento humano que já tem esse peso. Agora pense num casamento divino. Será que o nosso casamento com Deus ele não tem um peso muito maior do que um casamento humano? É claro que o casamento é uma instituição divina também. Foi o próprio Deus que assim estabeleceu. Mas o ponto é, você não está sendo infiel com alguém semelhante a você. Você está sendo infiel para com Deus, aquele que é criador de todas as coisas. O que Tiago faz é apontar justamente essa infidelidade. Vocês são infiéis. Vocês traíram o Senhor. Como é que o povo aqui tem traído ao Senhor? Ele vai desenvolver um pouco mais isso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A nossa infidelidade, que Tiago destaca aqui, é que estamos buscando ter um adultério, um relacionamento paralelo com Deus e também ao mundo. Queremos ter uma vida dupla. Queremos ter uma vida de farsa. Buscando ter um relacionamento com Deus, mas por trás das cortinas, de forma ali escondida, queremos ter e cultivar um relacionamento com o mundo também. E nós sabemos que esse tipo de duplicidade de relacionamento, Deus não aprova. Ou você está com Deus, ou você não está com Ele. É o casamento, né? Ou a gente está casado e honra o casamento, ou a gente não está casado. Não tem esse tipo de relacionamento, essa possibilidade. E é um padrão, um parênteses aqui, que o mundo já está começando a abrir esse leque, né? Agora, a moda é o trisal e dentre outras formas, entre aspas, de amor que o mundo tem dito aí. Tá tudo bem, não tem problema de um terceiro entrar nesse casamento, nesse relacionamento, sendo um homem a mais ou uma mulher a mais. Tá tudo bem, é isso aí. O que importa é o amor, é a gente extravasar os nossos prazeres. Deus diz que não é possível. Nem no casamento, de fato, e nem muito menos no relacionamento com Ele. Ou você está, de fato, casado com Deus, vivendo para Ele, honrando Ele, ou você está com o mundo. O triste ponto aqui é que Tiago exorta um povo que aparentemente está vivendo essa vida dupla. E é onde Tiago aqui vai exortá-los. Vocês estão se engraçando com o mundo. Vocês sabem com quem devem se relacionar, mas vocês estão ali paquerando com o mundo. E Tiago dá aqui um alerta. Vocês não compreendem, trazendo aqui uma chacoalhada, vocês não estão percebendo, vocês não entendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ser amigos do mundo é se constituir, é se fazer inimigo de Deus. Não existe ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. A gente canta, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas será que de fato é verdade? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então por que a gente paquera com o mundo? Por que os prazeres do mundo, as propostas do mundo, os meios que o mundo de fato vão nos mostrar como solução, como padrão, isso nos cativa muitas vezes o coração. O ponto é, se você quer ser amigo de Deus, porém tem vivenciado uma amizade também com o mundo, o que Deus diz é, você não é meu amigo. Não tem como você ter essa vida de duplicidade. Talvez só como título de curiosidade, a ideia de mundo aqui, nós podemos ter um leque de opções. O que seria esse mundo aqui? Podemos ter como opção de mundo o mundo planeta. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Não é esse tipo de mundo aqui que Tiago está falando. O mundo pode também ser pessoas, porque Deus amou o mundo, né? Deus amou pessoas, ao ponto de ter entregue Cristo por essas pessoas. Porém, mundo aqui, entendo eu, que Tiago está abordando uma espécie de sistema. É um estilo de vida mundano, pecaminoso. É aquilo que o mundo vem como uma filosofia de vida. O que Tiago está dizendo, não ameis, não tenha amizade com pessoas. Não é isso. Nós sabemos que para evangelizarmos e pregarmos o evangelho, precisamos desenvolver amizades com os descrentes. Mas o que Tiago está dizendo, não tenha amizade com os padrões mundanos. Por quê? 1 João 2, versículo 15 ao 17, João vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Os padrões do mundo não são os padrões de Deus.
É o que ele diz aqui. Não amem o mundo, porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Por quê? Porque o padrão, ele vai dizer que esses desejos da carne, os desejos dos olhos, essa soberba da vida, não vem de Deus. Não é isso que Deus prega na sua palavra. Deus não prega uma vida pecaminosa da carne para você se fazer e usufruir dos seus pecados carnais. Não. Deus é santo. E juntamente com isso, ele também não há possibilidade de você negociar a santidade dos seus olhos. E juntamente com isso, o nosso Deus, ele cultiva em nós, ele nos chama a atenção para trabalharmos nosso coração a vivenciar a humildade e não a soberba. Soberbo foi o próprio Satanás, que quis se vangloriar, quis ser além do que de fato ele é, quis ser como o próprio Deus. Ele quis se aumentar, ele se vangloriou, ele foi soberbo. E isso não provém do Pai. Viver tais padrões é viver um padrão de inimizade para com o Senhor. Que padrão você tem vivenciado? A forma como você resolve um conflito, um problema, qual é o padrão que você usa? O que Tiago diz é, não deve ser com padrões mundanos. Porque se você tem como costume sempre trabalhar as resoluções dos problemas com padrões mundanos, você está revelando o que está no seu coração. Você está revelando sem precisar falar nada. Quem é de fato o seu amigo? E o seu amigo, infelizmente, conforme o texto não é Deus. Não é Deus. Salmo 1, versículo 1 e 2, abram lá. É um salmo conhecido, né? A gente até canta esse salmo, e muitas vezes sabemos até de cor. O que esse salmo diz? Vamos recitar juntos esse salmo. Salmo 1, 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não assentar na roda dos escarnecedores. Não contemplar, não se envolver com aquilo que é mal e perverso. Meus amados, o mundo vai nos influenciar de uma forma muito sutil. Como eu falei, a gente deve se relacionar com os descrentes com um propósito de influenciá-los a crerem no Evangelho. Mas muitas vezes a nossa vida não está bem com o Senhor, e em vez de sermos influência para eles, é eles que nos influenciam. A gente está lá, em vez de cultivar boas amizades sólidas, firmes, com irmãos, quando surgirem os problemas, você diz assim, pai, meu irmão, eu estou passando por isso, o que eu devo fazer? E tal irmão deve lhe dar um conselho bíblico. Mas não. Talvez você trabalhe com descrentes, com aqueles que não temem ao Senhor, aí você vai abrir o seu coração e dizer, estou com um problema no casamento, o que eu faço? O que será que vai vir de uma pessoa como essa? Que tipo de conselho vai surgir para você? Alguém que não teme a Deus, será que vai vir conselhos tementes a Deus? É óbvio que não. E são vastos aqui os conselhos que você e eu podemos receber do mundo. Tais como, se valoriza. Está suportando essa aflição por quê? Esse casamento se valoriza. Deixa de ser besta. É isso que você está sendo, é um besta. Você merece coisa melhor. Eu não aguentaria uma situação dessa se eu fosse você. Vocês estão assim porque o amor acabou. E se acabou, não adianta mais insistir, termina logo. Isso que aconteceu não tem perdão. Você está preso em um casamento falido, acaba logo com isso. Se eu fosse você, pagaria na mesma moeda.
Meus amados, os conselhos são diversos. Podem seguir por aí, até mesmo pior. Mas é esse tipo de conselho que o mundo vai jogar para a gente. E se você não estiver bem com Deus, é isso que você vai usar como filosofia de vida. Isso vai entrar no seu coração, e nós já vimos pela manhã que o coração é mau. Isso começa a fermentar de forma negativa, ao ponto de que o nosso coração vai começar a mudar as nossas ideias. As ideias mudam de fato o nosso comportamento. E a gente vai agir como tal. Não é estranho você ver irmãos que caminharam fiéis ao Senhor. Quando deram brecha para o mundo, do nada você... Rapaz, o que essa pessoa está fazendo? Que tipo de vida essa pessoa está trilhando? Essa pessoa era influente na igreja, ela participava dos cultos, ela ministrava louvor, ela estava envolvida. Olha o padrão de moralidade baixa que essa pessoa está agora vivenciando. Uma coisa é, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Qualquer um pode cair. Qualquer um. Não existe pessoas melhores ou piores. Todos estamos nivelados. Somos pecadores. Nosso coração ele é corrupto. E se não houver uma guerra sendo travada diariamente contra o pecado, contra os nossos desejos, é esse tipo de proposta que a gente vai ouvir. Deus vai mostrar um caminho totalmente oposto. Nós vamos ver isso amanhã. Mas isso que o mundo vai lançar para a gente, brilha nos nossos olhos. Por quê? Porque o nosso coração ele já é inclinado a querer esse tipo de coisa. Porém, isso é perigoso. Como nós falamos inicialmente. Buscar viver isso é viver uma vida de inimizade com Deus. Não vai refletir o caráter que Deus espera de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, nós vamos ter ali os frutos da carne. Vai dizer assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É isso que o mundo vive, e é isso que, se você não tiver um coração alicerçado no Senhor, você vai viver. E isso é contraditório, porque se o Senhor colocou o seu Espírito em nós, o texto vai continuar. Mas o fruto do Espírito ele vai dar uma lista do que é o fruto do Espírito. O que deve ser manifestado em nossa vida agora em Cristo. Porém, se, observando a nossa vida, percebemos mais o fruto da carne do que fruto espiritual, será que vocês, de fato, têm o Espírito Santo? É um questionamento. E deveria ser um questionamento sincero da gente. Será que, de fato, o Espírito Santo se fez morada em mim? Será que, de fato, eu faço parte do Senhor? Eu tento lutar, mas não vejo os frutos. Eu tento fazer as coisas certas, mas eu não consigo muitas vezes. Talvez é uma oportunidade de você avaliar se, de fato, está na fé. Efésios capítulo 4, 31 vai dizer: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Capítulo 5, versículo 3 e 4 e o versículo 11 vai dizer: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe,
nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Em vez de você dizer, rapaz, que interessante. Talvez viver como um pentecostal. Está amarrado, em nome de Jesus, está repreendido. Reprove isso. Não tolere isso. Porque você é um crente. Você já deve saber o que é padrão divino e o que não é. E quando tais propostas chegam a você, você diz, peraí, não é assim não. Não, rapaz, isso não é coisa de cristão não, isso não é a vontade de Deus não. Você pensa assim porque você não tem o Senhor. E é uma oportunidade talvez para você pregar o evangelho. Dar um bom testemunho. Porém, se você bebe de tais fontes e vive como tais, em vez de ser uma bênção na vida dessa pessoa, você vai dar um mau testemunho e, de fato, manchar o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, não podemos ser infiéis ao Senhor. Não podemos ter um relacionamento duplo com Deus e com o mundo. Quer ser amigo de Deus? Seja. Tenha um relacionamento sério com Ele. Se isso de forma prática não se revelar, só mostra quem de fato você é amigo. O versículo 5, ele continua. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Esse versículo ele nos traz a lembrança que o nosso Deus ele é um Deus zeloso. O texto vai dizer que Deus aqui ele é um Deus ciumento. É claro, às vezes a gente olha ciúmes num teor totalmente negativo, né? Mas não, o ciúmes positivo é um ciúme que tem zelo. É aquele ciúme que eu falei mais cedo, de você se preocupar não porque alguém está indo de contra você, lhe ofendendo, é porque alguém está ofendendo a Deus em primeiro lugar. A sua importância em relação à ofensa do outro não é porque ele lhe ofendeu em primeiro lugar, é porque ele ofendeu a Deus. O meu marido, a minha esposa está em pecado, está em rebeldia contra Deus. Isso é um ciúme zeloso, de cuidado, porque você não quer o seu cônjuge caminhando em caminhos de trevas. Você tem esse cuidado e Deus é o Deus zeloso. Deus é o Deus que cuida de nós. Se nós estamos em pleno casamento com Deus e não devemos viver infidelidade, quando vivemos, Deus ele fica enciumado. Porque ele não quer de fato que a gente viva nessa duplicidade de relacionamento. Muito pelo contrário. É o que ele vai dizer assim, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Meus amados, lembre, você não é dono de si mesmo. É o que o mundo fala o contrário. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero com a minha vida porque a vida é minha, eu sou dono do meu próprio nariz. Isso é um pensamento mundano. Mas se você é um cristão, você entende e deve saber, eu não sou o dono de mim mesmo. Deus, ele é o meu dono. 1 Coríntios 6, 20 vai dizer, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Foi um preço caro. Custou a vida de Cristo, o único Filho de Deus. Foi sangue precioso que foi derramado por nós. Preço altíssimo, mas o Senhor pagou, para de fato nos ter como sua propriedade. 1 Pedro 2, 9 e 10 vai dizer, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos povo de Deus, mas nos tornamos por causa dele,
por causa da sua graça e misericórdia. E por conta disso, somos agora uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, ela é propriedade de Deus. Deus é dono da igreja. Se Deus é dono da igreja, ele tem o direito de colocar o seu padrão, de exigir condutas conforme a sua escolha. E quando nós não fazemos isso, Deus fica de fato, não ficar feliz ou contente com tais posturas. Você está cometendo adultério. E Deus não gosta de ser, de fato, sofrer, de fato, esse tipo de comportamento. Deus não quer isso para nós. Porque não foi para essa finalidade que Ele nos comprou. O Senhor nos comprou para sermos santos. A ideia de santidade traz o sentido de ser separado. Separado desse mundo caído. Deus nos comprou para esse fim. Para que a nossa vida seja para o louvor da sua glória. E quando nós não vivenciamos aquilo que é plano de Deus para nós, é isso que acontece. Infidelidade conjugal e um zelo de Deus no sentido de ciúmes. A forma de Deus tratar é refletido na forma como a gente se relaciona no casamento. Imagine só, você é infiel com o seu cônjuge. O que acontece? Ciúmes, desconfiança, atiça o outro a não confiar mais em você, não acreditar mais em você. O oposto de Deus, graças ao Senhor por isso, é que Deus não age como nós. Mesmo em meio à nossa infidelidade, Deus não compra a ideia que o mundo diz, paga na mesma moeda. Já pensou se Deus fizesse isso? Louve ao Senhor por isso. Porque mesmo em meio à nossa infidelidade, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Deus não muda o seu padrão por causa dos outros. E nós, como imitadores do Senhor Jesus Cristo, não devemos mudar o padrão divino pelo padrão mundano, o padrão dos outros. O versículo 6, ele conclui aqui, mostrando que esse Deus zeloso é o Deus que disciplina. O Deus que é fiel, que cultiva um relacionamento de fidelidade com os seus, é um Deus que fica enciumado, ele não fica contente quando há infidelidade, mas como Deus é o nosso dono, ele tem um direito de nos disciplinar. E é isso que acontece com todo aquele que dá bola para os pensamentos do mundo. Você é um cristão, sabe a vontade de Deus, mas optou de forma livre, em desobediência a Deus, em fazer a vontade do mundo. Lembre, se você é filho, Deus vai lhe disciplinar. E louvado seja Deus por isso. É a disciplina de Deus que nos faz retroceder. É a disciplina de Deus que faz doer ao ponto de a gente acordar e perceber a loucura que a gente está fazendo. Versículo 12 de Hebreus 6, na verdade, capítulo 12 de Hebreus, versículo 6 a 8, vai dizer: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Essa é a ideia aqui do versículo 6. Ele vai dizer: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus amados, se você quer viver uma vida mundana, você está tomando a posição de viver uma vida na soberba. E o Deus Todo-Poderoso, ele não tolera a soberba. É o que ele diz aqui. Deus resiste aos soberbos. Repetindo novamente, a ideia de resistência aqui não é de tolerar. Deus resiste, ele suporta. Não. Resistir aqui é a ideia de ser resistência, ser um oponente.
Deus está sendo uma resistência contra nós. É o que o versículo anterior diz, primeiro diz, o versículo 4, na verdade. Você quer ser amigo do mundo? Então Deus é seu inimigo. Ele vai pelejar contra você e não mais ao seu favor. É uma forma de Deus pesar a mão como forma de disciplina. Quer viver uma vida orgulhosa no casamento? Na sua vida, de forma geral, espere a disciplina de Deus sobre a sua vida. Porque o próprio Deus diz, ele resiste aos soberbos. Meus amados, que a gente não queira, de fato, a mão de Deus pesando sobre nós. É aquilo que a gente já falou inúmeras vezes. Me diga nas Escrituras, qual inimigo de Deus que venceu a guerra? Qual inimigo de Deus? Aquele que se colocou como oponente de Deus, venceu a guerra. A gente acha que Satanás está ganhando. A gente acha que Satanás está avançando. Mas até mesmo Satanás já tem o seu fim decretado, ele já perdeu. A derrota dele já está estabelecida, não tem como mudar isso. No seu devido tempo, porque Deus tem um propósito, Deus vai aniquilar Satanás, ele vai destruir. Satanás vai ter de fato a sua devida recompensa. Meus amados, o Senhor está no controle de todas as coisas. E se você é filho, ele vai lhe disciplinar. E essa é a oração que a gente faz. Quando um filho de Deus está em rebeldia, a gente ora, Senhor, disciplina. É essa a minha oração em relação à minha esposa ou da esposa para o marido. Se está em rebeldia, Senhor, se é teu filho, disciplina. Porque a disciplina de Deus, ela é proveitosa. Ela traz mudança, ela traz restauração. Mas como o texto de Hebreus vai dizer, se porém não existe disciplina, peraí, então não sois participantes dessa bênção celestial. Você não é filho, mas você é um bastardo. Você acha que é filho, mas você não é. Você talvez se diz, tenta de alguma forma se apresentar como filho, mas você não é. Não é. Meus amados, é difícil o casamento, nós sabemos disso. Aqueles que casam, são ali recém-casados, ainda estão na lua de mel, não estou dizendo que não tem problemas. Mas com o decorrer do tempo começam a perceber o quão é difícil. Antigamente a gente tem algumas discordâncias, mas cada um vai para o seu lado. Cada um vai para a sua casa, os ânimos se acalmam. Cada um dorme na sua cama separada. Mas quando casa, muitas vezes vai dormir com o inimigo. Vai dormir com o oponente na mesma cama. É fácil? Depois de uma ofensa, é fácil? É não. Mas qual a solução você tem procurado? Qual é o caminho que você tem procurado? Reforçando, é o caminho estreito ou é o caminho largo? O caminho largo, nós sabemos, leva para a perdição. Se é esse o caminho que você tem optado, você está anunciando qual é o seu fim. Perdição. Mas o caminho que o Senhor nos convoca a viver é um caminho estreito, difícil. Meus amados, perdoar uma ofensa é fácil? É não. Mas o que a gente tem que fazer? Perdoar. Quando alguém de fato comete um pecado dentro do casamento, é fácil você suportar aquilo? Qual é a nossa sensação inicial? É querer esganar, é matar, está com raiva, quer extravasar, quer gritar, quer de alguma forma, sei lá, colocar para fora aquele sentimento de injustiça. Mas é isso que você deve fazer? É esse o padrão que você tem estabelecido na sua vida? É esse o referencial que você tem recebido de Deus? Com certeza não. Com certeza não. Mas o que é que você tem feito? Nós fizemos mais cedo uma sketch, né? Que chocou todo mundo aí, né? Mas, de fato,
o propósito daquilo, nós conseguimos alcançar. É fácil a gente perceber como é simples a gente se envolver num conflito, porque a gente quer conflito. Não foi aquilo que a gente aprendeu de manhã? As pessoas que nem estavam envolvidas no problema começaram a se envolver. De alguma forma tentaram dar soluções, tentaram de alguma forma acalmar, os ânimos começam a se aflorar. A gente fica chocado, escandalizado por aquilo que acontece aqui, na frente de todo mundo. Mas em casa tem acontecido muitas vezes. Quando o olhar de todos não está vendo, é assim que a gente faz. É assim que a gente age. A gente fala mais alto, a gente briga, a gente não quer acordo, a gente não quer ouvir, a gente não quer resolver, a gente resiste. Aí sabe qual é o tipo de conselho que você vai ouvir? O conselho que vai concordar com você. O conselho que vai aprovar o seu erro. É esse tipo de conselho que a gente quer. Porque a gente sabe que o conselho de Deus vai reprovar as nossas obras. Mas a gente é tão manipulador de uma situação que a gente quer pessoas para concordar com os nossos erros. Você tenta dar uma roupagem diferente para a situação. Por isso que geralmente no aconselhamento é importante ouvir o lado da esposa e do marido para ver como é que é a situação de fato. Porque às vezes o marido dá um significado e a mulher dá outro significado. Peraí, as histórias não estão batendo aqui. Cada um vai puxar a sardinha para o seu próprio lado. Aí você vai procurar um conselho. Rapaz, ela fez isso, ele fez isso. Como é que ele teve coragem? É verdade. Sem vergonha. Não sei o quê. Bota para dormir no sofá. O mais triste, amados, é porque tais conselhos que deveriam ser do mundo, às vezes saem da nossa boca como crentes. Isso deveria ser o mais chocante para a gente. O que esperar de bom do mundo? Não dá. Se é isso que está no coração deles, é claro que vai sair. A boca fala o que está cheio o coração. O mais absurdo é tais conselhos acontecer por crentes. Não somente aqueles que vão ouvir os conselhos, mas aqueles que vão dar os conselhos. Quando alguém lhe perguntar um conselho, fale o que Deus diz. Mesmo que você esteja incomodado com a situação. Mesmo que seja alguém próximo de você e você vai tomar as dores. E o que a gente faz, né? A gente toma as dores pelo nosso amigo, irmão, pela irmã. A gente compra as dores. E a gente fica revoltado. E em vez de ser sensato, seguir os padrões bíblicos, a gente vai seguir os padrões mundanos. E falamos aquilo que não é bíblico. Instigamos e estimulamos os nossos irmãos a não seguirem a vontade de Deus. É esse tipo de conselho que você tem seguido? É esse tipo de conselho que você tem dado? Como o texto diz, não é esse tipo de conselho que Deus quer. Porque se é esse o padrão que você tem vivenciado, sinto muito. Mas esse é o padrão de inimizade contra o Senhor. E eu concluo com aquela pergunta. Quem você está agradando no conflito? Quem você quer de fato agradar no conflito? Deus? E não importa o preço, a dor, o custo? Ou o mundo onde você vai satisfazer os seus desejos? Uma coisa é, o plano de Deus sempre é melhor. Mesmo que a gente não entenda. Mesmo que doa. Mesmo que lágrimas rolem. O plano de Deus sempre será melhor. Sempre. E é esse plano que eu queria ver com vocês a partir de amanhã. Amém? Vamos orar. Pedir a bênção do nosso Deus. Que Ele possa nos agraciar. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, por essa noite.
Nós te clamamos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a perceber as ciladas que Satanás coloca em nossas vidas. Ó Deus, nos dá um coração de humildade. Que possamos, Deus, labutar contra, Deus, o orgulho do nosso coração. Essa inclinação demoníaca, Deus. Nos ajuda, Pai, a de fato desfrutar da Tua graça e não da Tua resistência. Que aquilo que o mundo vem como proposta, Deus, para a nossa família, para o nosso casamento e para as resoluções da crise, Pai, que isso não venha brilhar, Pai, aos nossos olhos. Mas que a nossa postura, Deus, é fazer aquilo que o Senhor diz na palavra. Que isso, Pai, possa ser reprovado por nós. Que isso, Deus, possa ser rejeitado. Nos ajuda, Deus, a olhar a Tua vontade como melhor para nós. Ajuda, Deus, o nosso coração a estar alinhado com o Teu. Que mesmo em meio à dor, à tristeza, às tribulações que podemos enfrentar no casamento, nos ajuda a fazer a Tua vontade, Senhor. Não permita, Pai, que venhamos a ser inimigos Teus. Nós não queremos, Deus, ser inimigos Teus. Mas que isso possa ser uma verdade também, Pai, nas nossas práticas. Na forma como resolvemos as coisas. Na forma, Deus, como lidamos com as crises que surgem em nosso meio. Nos ajuda, Pai, e nos protege desse mal. Em nome de Jesus. Amém.